Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria para a gente estar aqui, participando desse momento tão especial, o aniversário da igreja, não é isso mesmo? São 22 anos, 23 anos servindo o Senhor. E para mim é um privilégio de saber que Deus tem levantado aqui no São Gabriel, pertinho. A nossa igreja fica também aqui no São Gabriel, na divisa com o Maria Gorete, né? E ver pessoas tão abençoadas, o Marcinho vizinho também, né? Viu tanto tempo ali, né? Então deve conhecer um tanto de gente lá da nossa igreja também, né? Pessoal abençoado também que mexe com música há muito tempo. E é um prazer maravilhoso mesmo. Eu fiquei muito abençoado, né? Com vocês aqui, de tantos jovens envolvidos, né? Com a obra de Deus, dedicando o seu talento, o seu dom, que vocês possam responder cada dia mais ao chamado de Deus através da vocação de vocês, viu? Que seja mesmo uma bênção aí para muita gente. Eu quero que você, irmão, junto comigo, abra a palavra do Senhor em João capítulo 21. Enquanto você abre, então, como o pastor já falou, sou Tiago, casado com Flávia há 7 anos, né? Hoje eu estou fazendo 7 anos de casamento. Beleza, festa, né? Então, muito bom. A gente tem um filho de 2 anos e 4 meses, ele se chama André. E o André, outro dia, a gente estava lá em casa, né, há 2 meses atrás, ele pulando na cama, e a mãe dele dobrando as roupas assim. Ele olhou para a mãe dele: mãe, tem um neném aí dentro da sua barriga. Aí ela falava assim: a gente está tentando ter filho já há 1 ano, né? Ela: mas como assim, meu filho? Tem um neném aí, chama Letícia. É mesmo? É. Aí ele voltou a pular na cama, só entregou essa mensagem para a mãe dele. Aí, há 3 semanas atrás, a Flávia fez o exame, né, o teste de farmácia, e aí estava realmente grávida. A gente fez o teste de sangue também, o exame de sangue, estava grávida. A menina é profeta, né? E agora, se for menina, vai ter que chamar Letícia, ele já pôs até o nome. Então, o menino é abençoado. É um André. Amém, aleluia. Nós estamos aí tentando. A gente tem o pensamento de ter 3 meninos, 3 filhos, né? Se vier uma menina, vai ser também muito amada e esperada pela família, que lá só tem homem também. Uma menina vai ser muito bem-vinda. Então é um privilégio para nós estarmos aqui. Eu quero dividir essa palavra com você, que está em João capítulo 21. João 21, nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. Espero que você ache aí para a gente acompanhar, né? Nós somos amigos e irmãos há muito tempo. A gente sempre ouve falar muito bem da El Shaddai, dessa igreja tão abençoadora. Tem irmãos lá na nossa igreja que têm abençoado a igreja há muito tempo, que também cresceram aqui, conheceram o Senhor aqui, foram ensinadas e hoje estão ali com a gente, abençoando. Então é um privilégio para a gente, né? São uma igreja irmã em Cristo e parceira também em muitas ações. Então, João 21, versículo 1, todo mundo encontrou? Amém? Amém. Vamos ler, diz assim, ó: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhes: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe.
Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra e ela é digna de toda aceitação, a Deus, porque ela faz o que lhe apraz, ela não volta vazia para o Senhor. E a tua palavra é a revelação do Senhor, é a opinião do Senhor sobre as coisas. Se quisermos saber o que o Senhor pensa a respeito das coisas, podemos olhar na tua palavra. E nessa noite, o Senhor vai dar para nós, ó Deus, a opinião do Senhor sobre a nossa vida, como nós devemos viver, ó Deus, como nós devemos olhar para o Senhor, reconhecer o Senhor, viver a fé que o Senhor quer que a gente viva. Por isso, nessa noite de festa, de alegria, de louvores tão intensos aqui, ó Deus, que o Senhor possa se revelar a nós pela tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vem, Pedro, pode se sentar. Então, esse texto aqui retrata um momento muito especial. Esse momento retrata um momento muito especial na vida dos discípulos, no ministério de Jesus também. Todos nós aqui, nós temos um chamado. Todos nós, né? Os meninos que estão aqui, tanto as moças, os rapazes, as senhoras, aquelas que já são casadas, os irmãos também, eles respondem a esse chamado através da vocação aqui que eles têm de tocar os instrumentos. Essas vozes estão cheias de harmonia, né? Esses instrumentos maravilhosos, eles respondem dessa forma. E Jesus, em seu poder e glória, ele chamou cada um de nós aqui. Na área que você trabalha, seja aqui dentro da igreja, no momento aqui, né, no templo eclesiástico, seja lá fora, na sua profissão, Deus te chamou para participar do plano da redenção, do plano de contar a história da salvação para todas as pessoas. Hoje, enquanto nós estamos aqui, bilhões de pessoas estão indo para o inferno sem conhecer a verdade do Senhor, sem saber que Jesus, como nós cantamos, que Ele em breve vai voltar, sem saber que sequer Ele veio uma única vez. Pessoas que não sabem de Jesus, e Deus quer nos usar para ser resposta para essas pessoas. Deus quer nos usar para contar essa história tão maravilhosa de um Deus todo-poderoso, como nós cantamos aqui, que os querubins o adoram, que os 24 anciãos se prostram diante dele, os 4 seres viventes colocam diante dele toda a riqueza, toda a glória, porque ele foi digno, ele é digno de abrir o livro, ele é digno porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus todas as pessoas que procedem de toda raça, tribo e nação. Ele é poderoso, por isso que nós louvamos, e Ele nos escolheu para fazer parte desse plano. E o plano dele não vai dar errado, o plano dele vai dar certo. E Ele quer que você nessa noite aqui entenda de algo que eu quero compartilhar com você. Essa mensagem, se eu posso dar um nome para ela, ela vai se chamar então, Uma Fé Viva para o Deus Vivo. Uma fé viva para o Deus vivo. A fé que nós vivemos, ela deve se assemelhar ao Deus para o qual nós prestamos culto. Nós não podemos ter uma fé morta se o nosso Deus é um Deus vivo. Mas em muitas vezes na nossa vida também, nós demonstramos uma fé morta porque nós servimos a um Deus morto. Um Deus que as nossas palavras conseguem definir. Um Deus que os nossos dogmas conseguem definir se Ele vai agir ou não. Um Deus que nós podemos, muitas vezes nós falamos, aquele ali vai para o inferno, aquele ali vai para o céu, aquele ali Deus vai perdoar, aquele ali Deus não vai perdoar. Uma fé morta consegue produzir um Deus assim. Mas o Deus vivo, o Deus que foi morto e que ao terceiro dia ressuscitou, Ele não pode ser contido pelas nossas mãos, Ele não pode ser contido pela nossa sabedoria. A palavra do Senhor diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a Ele um conselho? Olha a profundidade da sabedoria, da riqueza e do conhecimento de Deus. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz em Hebreus que em Jesus Deus sustenta todas as coisas. Antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Deus disse Jesus vai morrer na cruz. E o mundo só pôde ser criado porque Jesus, antes da fundação do mundo, aceitou morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser redimidos pelo poder do seu sacrifício.
E todos nós só podemos ser salvos, a saber, por Jesus Cristo, homem, aquele que viveu aqui e condenou o pecado no corpo de pecado. Então, se Deus nos chama para viver uma fé viva, o que é a fé viva? A fé viva está descrita lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé viva é a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquilo que os nossos olhos não contemplam, aquilo que os nossos conceitos, mesmo que a gente aprende na faculdade, não conseguem definir. Uma fé que não é um salto no escuro, apesar disso. É uma fé que pode experimentar daquilo que Deus já fez na vida de tantas pessoas. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, você será pai de multidões. E Abraão creu, isso foi imputado por justiça. A Bíblia diz que Abraão foi o primeiro a crer no Evangelho. E ele creu que Deus o faria pai de uma nação tão gigante. Mas para isso ele precisava dar o seu filho. E ele deu o seu filho. Ele levou o seu filho até onde necessitava levar. Até Deus falar: eu conheço o seu coração, não precisa. Não precisa, porque eu já te provei. Porque ali no Moriá, Deus estava mostrando o que ele faria lá na cruz do Calvário, dando o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Deus é um Deus vivo, e Ele espera que você olhe para Ele e viva por Ele, com uma fé viva, com uma fé que o corresponda. Então Deus está vivo. Você pode dizer amém? Aleluia? Amém. Deus está vivo. Glória a Deus. E se não fosse assim, a nossa fé seria em vão. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé e a nossa pregação. Como que eu posso pregar que as coisas podem melhorar para uma pessoa? Como eu posso falar para uma pessoa que Deus pode mudar a vida dela, se o meu Deus é morto? Se o meu Deus é alguém que a morte conseguiu segurar? Mas a Bíblia diz que a morte não conseguiu deter a Jesus. Ele foi aprovado pela sua ressurreição. Jesus, ele superou o primeiro Adão, porque no deserto ele foi tentado e não caiu. Se Jesus tivesse caído no deserto ali, como a palavra de Deus nos mostra nos Evangelhos, capítulo 4 de Lucas diz isso, todas as vezes que Satanás vinha e falava alguma coisa para ele, ele mostrava a palavra. Se Jesus caísse ali, o Pai não teria ressuscitado. Porque a ressurreição é a aprovação do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas para isso nós precisamos viver aqui hoje, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na nossa casa, na nossa família, com uma fé viva, com uma fé que corresponda a um Deus que governa todas as coisas, a um Deus que tem o seu trono no alto e sublime lugar, mas tem os seus pés sobre a terra. Ele se manifesta através da nossa vida. Esse Deus poderoso. Então aqui, Jesus, nesse texto, já tinha aparecido para Maria Madalena. Ela foi lá no sepulcro e teve um contato com aquela cena tão maravilhosa e viu que Jesus não estava ali. E era uma promessa de Jesus. Era uma promessa. Eu vou morrer ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, e isso tem que ser assim, para que o plano de Deus se cumpra. Eu vou subir e vou estar com meu Pai. Ele disse que subiria e prepararia lugar para nós, não é isso que ele fala em João? Né? Então era algo prometido, mas os discípulos, apesar de andar durante 3 anos e meio mais ou menos com Jesus, eles chegaram no momento da morte de Jesus. Jesus morreu. Imagina uma pessoa em que você coloca toda a sua confiança, alguém que você deposita a sua fé, alguém que você deixa tudo para segui-lo, alguém que você ouve as palavras dele todo dia, você dorme com ele, você levanta, você almoça, você janta com ele, você vê muitas pessoas sendo curadas, paralíticos levantar, cego ver, coxo andar, e agora ele morre. É esse cenário aqui que está acontecendo. Nesse momento, Jesus já tinha prometido, só que os discípulos ficaram meio dispersos, eles ficaram com medo. Isso pode ser até natural, mas Deus quer nos revelar qual que é a vontade dele aqui para nós. E o texto diz que nesse momento aqui, depois de aparecer em Jerusalém, ele aparece aqui na Galileia,
e essa, como o versículo último que a gente leu aqui, diz que era a terceira vez que ele se manifestava aos discípulos depois da ressurreição, ele aparece. E com qual propósito Jesus aparece para os discípulos? Você já viu quando nós nos reunimos, nós cantamos, tem músicas que dizem: Senhor, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te tocar. Deus se revela, mas Deus se revela a gente, para nós, sempre com um propósito. E Deus não aparece toda hora, Deus não se manifesta toda hora. Tem gente que vê Deus toda hora: ai, vi Deus ali, ai, vi Deus ali, ai, vi Deus ali. Quando vê Deus, vê o anjo, vi o anjo ali, vi o anjo ali. Toda hora. A Bíblia não conta que Deus se mostrou toda hora para Abraão. Se você for contar lá, não passa muito de 5 vezes que Deus se manifesta a Abraão. E nesses encontros, Deus transforma a vida dele radicalmente. E o texto aqui vai falar que ele se manifesta para os discípulos, e eu entendo aqui que ele se manifesta para fortalecer o ânimo deles, para dar vida à fé deles, para que eles pudessem contemplar o cumprimento da promessa de que ele morreria e ressuscitaria, e o plano da salvação continuaria dando certo, né? Porque Deus está dirigindo isso tudo. Só que agora nós vamos ver nesse texto aqui algumas atitudes de uma fé depositada em um Deus morto. E quando a minha fé é num Deus morto, essa minha fé também é morta. E vou te mostrar aqui o que os discípulos passaram nesse tempo. Primeira coisa que eu vi aqui é que os discípulos voltaram a fazer o que eles faziam antes de serem chamados por Cristo. Eles voltaram a fazer o que faziam antes de se encontrar com Jesus. Quando eles, antes de se encontrar com Jesus, o que eles eram? Na sua maioria aqui, pescadores. O texto diz que eles estavam pescando, e o principal deles, Pedro que deu a ideia: vamos pescar, vou voltar a pescar, eu vou pescar. E você vai ver que isso na cabeça dele tinha uma confusão, você vai entender isso daqui a pouco. O versículo 3 então fala que Pedro foi pescar, e mais uma vez sem a companhia de Jesus. E mais uma vez ele vai se surpreender com o que ele já tinha presenciado na outra vez de Lucas capítulo 5, né? E muitas vezes nós também, Deus nos promete, Deus nos fala, Deus nos chama: vem comigo, que eu vou fazer isso com você, eu vou te usar, e o desânimo bate. Nós muitas vezes participamos de tantas coisas na casa de Deus, na obra de Deus, e a gente acaba se acostuma com aquilo, e nós não valorizamos mais as manifestações de Deus. E quando não, deixamos de acreditar naquilo que Ele prometeu que faria na nossa vida, e voltamos a fazer aquilo do qual Ele nos tirou. Ele nos disse. Quando eu era novo, há 15 anos atrás, mais ou menos, 16 anos, hoje eu tenho 31, eu jogava bola, e o sonho do meu pai era que eu fosse jogador de futebol. Meu pai foi das categorias de base do Atlético, e ele queria que eu também jogasse. E arrumava um tanto de peneira para eu fazer, e era bonzinho de bola, né? E aí ele queria investir, pagava passagem, eu treinava de segunda a sexta, sábado, domingo tinha jogo, e aquela rotina de escola o tempo todo. E certa vez eu falei para Jesus, eu quero te conhecer. Foi no ano 2000, mais ou menos ali, né? E aí Deus falou comigo fortemente que iria me usar com um propósito. E nesse dia eu tinha feito uma oração. Meu pai, eu já tinha feito as malas para ir morar em Ipatinga, quando o Cruzeiro fez uma parceria com o time de Ipatinga. E lá eu consegui, de uma forma, né, amigável, como os contatos que a gente tem hoje, conseguiria talvez ser profissional. E aí eu orei uma oração sincera, aquelas orações sinceras que Deus escuta. Eu falei assim: Deus, se o Senhor quiser me usar, tem que ser agora, que eu vou viajar, eu não sei o que vai ser de mim. Novinho demais, né? Fiz essa oração sincera. Minha prima me chamou lá no portão: ó, tem um negócio aqui para você ver. E eu fui ver uma palestra lá, e eu nunca tinha sentido Deus falar comigo e percebido isso. Deus falou comigo e o meu interior estremeceu, e Deus disse: é isso aí que eu quero para você. Peguei meu telefone e liguei para meu pai: pai, não vou viajar, chorando para ele, falei: pai, não vou viajar, Deus quer me usar. E meu pai também, criado no Evangelho, ele falou assim: não, se Deus quer te usar, quem sou eu para atrapalhar isso? E dentro disso Deus veio me guiando durante toda a minha história, né? E fez de mim uma pessoa que pudesse contribuir para o reino dele.
E hoje, a minha família, eu, todo mundo lá, nós na nossa casa, a gente vive quase que o tempo todo, né? Dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. E quantas vezes eu me senti atraído a voltar para onde Deus tinha me tirado? Não foi uma nem duas, foram várias vezes. Primos meus, amigos, chegaram, não tem um jeito aqui, Tiago, vamos, eu vou fazer de você. E Deus falou, e nessas vezes, eu pedia uma resposta de Deus, e Deus usava o meu pastor para falar de uma forma como eu nunca tinha ouvido. Uma vez Deus usou o meu pastor para pregar o Salmo 23, quando eu falei para Deus assim, Deus, e o meu futuro? E meu futuro, minha família, como que eu vou criar minha família? Eu já estou quase casando, como que vai ser isso? E Deus usou o meu pastor para pregar o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E depois daquilo eu nunca mais quis nem ouvir propostas, porque eu não queria voltar a fazer o que Deus tinha me tirado, né? Então, eles também não reconheceram Jesus. Quantas vezes Deus se manifesta a nós, mas nós não mais conhecemos o seu agir, né? A gente fala, não, isso aí deve ser um negócio, uma coincidência. Deram a mesma resposta que ainda havia apresentado, como que alguém que não tinha visto a multiplicação dos peixes. Quando Jesus pergunta para eles, o que vocês têm aí? Eles falam assim, a gente não tem nada. Na multiplicação dos peixes, eles disseram, olha, a gente não tem nada a não ser 5 pães e 2 peixes. O que aconteceu? Jesus pega, apresenta ao Pai, dá para eles, e eles dividem aquele lanche, e a multiplicação acontece. O pouco na mão de Deus é muito. O pouco na mão de Deus pode se multiplicar. O muito na nossa mão pode ser comido por traça e pela ferrugem. Mas se o nosso coração estiver no tesouro maior, a nossa vida pode ser, sim, uma vida que vai ecoar para a eternidade. A nossa vida, sim, pode salvar muitas pessoas. O nosso testemunho, sim, pode salvar muitas pessoas, porque nós cremos num Deus que está vivo. Agora, as atitudes de um Deus vivo para gerar uma fé viva em nós. Como que Jesus se relaciona com aqueles discípulos diante daquelas respostas de uma fé morta? Como que Jesus se apresenta para eles? A primeira coisa, quando eles voltam a fazer aquilo que Jesus tinha falado para eles não fazerem. Olha, vocês a partir de hoje, vocês não vão pescar mais peixes, vocês vão ser pescador de homens. E a Bíblia diz em Lucas que eles pegaram muitos peixes e tiveram que chamar outros amigos porque o barco estava indo a pique, e pescaram muito. E Pedro, diante daquela situação, ele se viu um pecador. Diante da bondade de Jesus, ele se ajoelha, no Evangelho de Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, ele se ajoelha e diz, eu sou pecador, Senhor, não se chegue perto de mim. E depois disso, a Bíblia diz, no último versículo lá do texto, que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Só que agora, depois que Jesus foi morto, eles voltaram a fazer a mesma coisa. E aqui, em vez de chegar falando, vocês são de pouca fé, vocês não confiam em mim, Jesus usa uma palavra aqui do grego, paidia, que significa filhos. Ele não chegou quebrando pau, ele chegou de forma amorosa e disse, filhos. E ele podia falar, aquela vez da multiplicação lá, da pesca maravilhosa em Lucas 5, eu falei para vocês, eu dei um conselho para vocês lançarem a rede do outro lado, do lado direito, para vocês pescarem, mas dessa vez eu não vou fazer isso não. Ele podia ter feito isso, mas ele dá o mesmo conselho. Ele fala, olha, lança aqui do lado direito, que vocês vão pescar, que vai dar tudo certo. E aí eles seguem o conselho de Jesus, e Jesus os chama de filhos. Talvez você está aqui nessa noite e já voltou a fazer aquilo que Deus mandou você parar de fazer, porque Ele te comprou, Ele é dono da sua vida. Você não escolhe mais o que você tem que fazer, você faz sim a partir da vontade dEle, o que Ele tem para te dizer, para onde Ele está apontando para você ir, qual a direção que Ele está te dando. Ele te comprou com o sangue dEle, você é dEle, amém? Você crê nisso? Então ouça o que Ele está dizendo, não volte a fazer aquilo que eu mandei você parar de fazer. E Ele continua dando a eles, demonstrando a sua misericórdia. Ele prepara a refeição. Quando os discípulos voltam, o peixe já está na brasa, o pão já está separado.
Nos versículos 9 e 12 a gente pode ver isso ali. O pão e o peixe já estão separados. E aqui, mais à frente, depois, a outra atitude que ele toma, Jesus se demonstrando, se revelando ali como um Deus vivo, ele fala para eles trazerem o resultado da pesca. E o texto ali é maravilhoso, o texto de João. João é detalhista. João fala que eles trouxeram 153 peixes. Por que ele fala isso? Por que João foi tão detalhista em dizer 153 peixes? Porque naquela época, no conhecimento dos pescadores, ali era a quantidade de espécies conhecidas naquela época. 153 espécies de peixes conhecidas. E o número de peixes pescados foram 153 peixes. Jesus está dizendo: eu sou o dono de tudo. Eu dou para você todas as coisas que você precisar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita lhe serão acrescentadas. Ele é o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele não vai nos deixar faltar nada. Tem gente que fala assim: o Senhor é o meu pastor e eu tenho um carro só, ele me deixou faltar o outro. É isso não, meu. O Senhor falou que eu vou ganhar 100 vezes mais nessa vida e da vida eterna. Então eu tenho um apartamento, eu vou ter 100 apartamentos, né? Eu tenho um carro, então eu vou ter 100 carros. Já pensou? Então vou montar uma localiza para mim. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: todas as vezes que você precisar, eu vou cuidar de você. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não enquanto vocês voltam para a prática da onde eu tirei vocês. Quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, lá em Mateus 28, os versículos 18 a 20, ele está dizendo para os discípulos: vão, pregue o Evangelho, ensine todas as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então eu serei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A mesma palavra ele diz para Josué, se você vai fazer esse povo entrar na terra, mas você deve meditar na minha lei de dia e de noite, você deve guardar, e assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Se nós formos obedientes a Deus, nós podemos contar com a presença dele. Se não, nós nos reunimos por nós e para nós. E Deus está dizendo que ele quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a cada um de nós como Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não volte a fazer aquilo que você fazia antes de conhecer o Deus vivo. A Bíblia diz: aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não faça isso mais. Porque o Deus vivo entrou na história de alguém que estava morto e te deu vida e vida em abundância. Os nossos dias só podem ser contados depois que nós conhecemos a Deus. Porque sem conhecer a Deus, ninguém tem vida. Ninguém tem vida em si mesmo. Você já viu as pessoas, quando você chama a pessoa, você convida ela para alguma coisa em relação ao Evangelho, para ir na sua casa, ouvir uma palavra, para orar por ela. Ela diz: não, eu quero viver a minha vida. Como se a vida fosse dela. Como se ela tivesse vida em si mesma. E a Bíblia diz que Deus é que dá a vida. É Ele que dá a vida. Aliás, é Ele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. E João diz que em Cristo todas as coisas foram criadas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez, através de Jesus Cristo. E quando Deus estava dizendo haja, Ele estava liberando Jesus, o poder de Jesus sobre a nossa vida. E nessa noite Ele está dizendo aqui para você: não volte a fazer as coisas de antes, porque Deus habita em vocês. E Jesus estava lembrando os discípulos do ministério que eles deviam levar adiante. Alguém que foi chamado por Deus nunca mais pode olhar para trás. Alguém que foi chamado por Deus teve a sua vida transformada completamente. Você já leu Isaías capítulo 6, né? Você já deve ter visto lá, no ano da morte do rei, Isaías, o profeta, Deus se revela para ele diz: eu vi o Senhor. E ninguém que se encontra com Deus
nunca mais pode ser a mesma pessoa. E ninguém se encontra com Deus por simplesmente ser um encontro. Todas as vezes que nos encontramos com Deus, nós saímos de lá com uma tarefa. E aí nós podemos estar no Santo dos Santos, sempre sim, pode ser aqui, pode ser lá fora, pode ser no banheiro da igreja, pode ser no volante do seu carro, pode ser lá no quarto da sua casa, pode ser, mas ninguém sai do Santo dos Santos da mesma forma. Todas as vezes que nós entramos no Santo dos Santos, através do novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus, nós devemos sair de lá com as mangas arregaçadas e dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Foi a resposta que Isaías deu para o Senhor. Quando ele vê o Senhor, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele falou: esse não é o problema. O anjo vai, toca com a brasa nos seus lábios, ele é purificado. E aí, Deus, o dono da sabedoria, ele diz: Isaías, quem há de ir por nós? Deus não pediu uma oferta de dinheiro ali. Deus não pediu para Isaías vestir uma roupa bonita. Deus estava perguntando: quem vai por nós? Quem vai acreditar naquilo que eu fiz na sua vida? Te purifiquei do seu pecado. Quem vai? Quem vai? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, não tem outra pessoa, envia-me a mim. Isaías é o profeta mais conhecido daquele que falou de Jesus, o profeta messiânico. E assim, meu irmão, Deus também quer usar você. Deus, ele não simplesmente manifestou você para você ir para o céu. Se fosse assim, todas as vezes que alguém aceitasse Jesus, levantasse a mão, nós orássemos, ele ia arrebatar essa pessoa na mesma hora. Mas ele quer te usar na sua casa, ele quer te usar no seu trabalho, ele quer te usar aqui na igreja, para que você seja um referencial. Ele te fez luz para as nações, luz para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. E Deus quer te usar. Seja você novo, seja você que já está na terceira idade, na melhor idade, Deus quer fazer menção de você. Se o Espírito de Deus está sobre você, a Bíblia diz que os velhos, o que aconteceria com eles? Os velhos? Sonharão? Sonharão. Alguém que está na velhice sonha com mais o que? Eu vou sonhar, vou ficar. Eu tinha um sonho, de quando eu era mais novo, vou ter um sítio. Eu vou lá para o meu sítio, vou morar lá, vou ficar. Hoje eu vejo o sítio, mas eu não tenho tempo para sítio. E nem vou ter daqui quando eu ficar mais velho, porque sei que Deus quer me usar e quero gastar cada força que eu tiver, enquanto eu tiver força, para que o nome do Senhor seja conhecido. E Deus está te chamando para isso também. Então podemos fazer isso em todos os ambientes que estivermos. E Deus está dizendo para você, para me acompanhar, para acompanhar um Deus que é vivo, você precisa de uma fé viva também. Essa igreja só está completando 23 anos aqui de obras, de ações, de serviço ao Senhor, porque tem demonstrado uma fé viva, uma fé que condiz com o Deus que serve. E Deus está dizendo para você que Ele quer que você caminhe assim com Ele também. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu